estender as mãos aqui, vamos orar para mim. Obrigado, Paizinho, obrigado, Jesus, pela sua graça e pelo seu amor sempre, Pai. Peço, Paizinho, que o Senhor venha com uma palavra poderosa sobre o nosso amigo Jorginho aqui, Papai. Que fale através dele, Papai, possa estar usando a boca dele para estar falando com cada um de nós, Papai. Que a sua palavra venha de pronto para a gente, Papai, combatendo os nossos achismos, Papai, para que nós possamos estar sempre nos seus caminhos, Papai. E que tudo que for ministrado nesse púlpito, Papai, possa estar entrando nos nossos corações e nós podemos estar transmitindo para as pessoas lá fora, Papai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom, meus amados, boa noite. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Esse daqui, esse amém não foi para Deus, não, para Jesus. Tá muito devagar, né? Amém. É verdade. Glória a Deus. Amém? Outra vez. Outra vez, né? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico muito feliz por estar aqui, né, representando o Senhor Jesus, trazendo a palavra dele do Evangelho, né? E graças a Deus ele tem falado através da minha boca, através dos pastores, né? Pastor Célio e o pastor Luiz Nilson. Mas graças a Deus ele está nos fortalecendo, nos enchendo com a presença dele, amém? E vou falar sobre, novamente não, eu vou estar ministrando a respeito do vaso, né? A continuação do vaso na mão do olheiro, amém? Então, eu gostaria que todos abrissem bem o coração, né? Para que o Senhor possa ministrar a graça dele sobre cada um de vocês, amém? Então, eu peço a graça do Senhor, já agradeço a presença do Espírito Santo estar aqui já conosco. Eu creio que ele já está tocando em cada coração, Amém. já deve estar sondando e vendo a necessidade de cada um que está aqui presente, amém? Eu não sei como é que cada um chegou aqui nesse salão, mas só Deus sabe, o Espírito Santo sabe, amém? Então, abre seus corações, deixa o Espírito Santo trabalhar livremente, que ele tem muita coisa para consertar na nossa vida, amém? Então, em primeiro lugar, é o nosso coração que nós temos que deixar na mão dele, amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, então, nós vamos falar sobre um vaso, que já foi falado anteriormente, né, há um mês e meio atrás, né, que nós somos um vaso na mão do olheiro, não é verdade? Amém? E dali, o que aconteceu? Então, nós temos que ter a disposição de entregar a nossa vida, né, para o olheiro, né, Jesus Cristo. Amém? É Ele que vai mudar a gente. Amém? Então, eu só gostaria de fazer uma pequena pergunta para cada um de vocês, mas é para analisar, não é para responder. Amém? Será que eu e vocês, né, conseguimos largar o nosso todo para viver o todo de Jesus? Será que a gente consegue? Será que a gente conseguiu fazer isso? Eu acho que creio que não, né? A gente tem que fazer o seguinte, nós temos que entregar nossas vidas na mão do Espírito Santo, deixar Ele trabalhar nas nossas vidas, amém? Então, para isso, nós temos que crer que Ele está trabalhando, amém? Então, nós temos que dispor o nosso coração para o Espírito Santo poder moldar a gente nessa caminhada, amém? Então, eu falei sobre, seria o Espírito Santo falou sobre o vaso de honra também, né? E hoje nós vamos falar sobre o vaso de honra na mão do Senhor, amém? Amém. Então, gostaria que vocês estivessem bem atentos no que o Senhor vai falar com vocês, né? E que Ele possa, né, complementar o que falta no coração de vocês, amém? Então, na pregação passada, nós falamos de João 3,30, né? Não precisa abrir, só vou lembrar, né, que a gente tem que diminuir diante de Deus, o nosso eu diminuir diante de Deus, né, para que o Senhor possa crescer dentro de nós, na nossa vida, amém? Para que quando o Espírito Santo habitar dentro da gente, ele só se acha Ele dentro da gente, amém? Amém. Agora, se o nosso coração estiver cheio de outras coisas,
lá fora, com certeza o Espírito Santo não vai poder trabalhar dentro da gente. Não é verdade? Amém? Então nós temos que estar sempre esvaziando o nosso coração, sempre diminuindo o nosso eu diante de Deus, para que Ele possa crescer dentro de nós todos os dias. Não é só um dia, é todos os dias da nossa caminhada com Jesus. Amém? Então, por isso que nós temos o Espírito Santo nos auxiliando nesta caminhada. É Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai lembrar da palavra. Amém? Então, não se preocupem. Deixe o Espírito Santo trabalhar livremente dentro do coração de vocês. É assim que Ele gosta de trabalhar. Se a gente prender o nosso coração, fechar o nosso coração para Ele não tem como trabalhar na gente. Amém? Então, deixa o teu coração livre para Ele. Isso que Deus quer da gente é o mais importante que Ele quer da gente, do nosso eu, é o nosso coração. Porque o nosso coração sempre está cheio de coisas. Se Ele não puder trabalhar na nossa vida, o que nós vamos fazer? Ele não vai poder nos abençoar lá na frente. Não é verdade? Né? E nós temos que ter essa disposição com o Senhor. Estão vendo esse copo, ou seja, esse cálice aqui, é uma água transparente. Nós temos que chegar nesse nível com o Espírito Santo. Está cristalino. A nossa vida tem que estar transparente diante de Deus, para que possamos alcançar, ou seja, ser um vaso de honra na mão do Senhor. Amém? Amém. Nós temos que ser assim. Mas a gente ainda tem a nossa caminhada. Ser um vaso de honra não é fácil, tá? Nós vamos ter muitas coisas para aprender. Nós vamos ter que esvaziar a nós mesmos. Nós temos que negar a nossa vida diante de Deus, tá? Bem? É assim que Deus quer da gente, que a gente negue todos os dias na nossa caminhada. E nós temos que tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus e deixar o Espírito Santo trabalhar nessa caminhada com Jesus. Amém? Amém. E lá em Lucas também fala sobre justamente o que eu acabei de falar, em Lucas 9, 23, só para lembrar, é o endereço que eu estou passando para vocês. Nós temos que negar mesmo, realmente. Negar todos os dias. Não é só negar um pouco da gente, é negar tudo que nós temos dentro de nós. Amém? Para que o Espírito Santo possa ter liberdade de trabalhar no nosso interior. E ele tem que fazer o quê? Se a gente ainda tem coisas aqui dentro que ainda está atrapalhando a morada dele dentro de nós, dentro do nosso coração, que é o templo, nós somos o templo do Espírito Santo, ele não vai poder sentar no trono dele, porque o nosso eu está sentado ali. Ele que está tomando conta. Por isso que o Espírito Santo não consegue trabalhar nas nossas vidas, porque a gente não cede, não deixa o nosso eu lá na cruz do Calvário, onde Jesus morreu por nós, onde deu a vida dele por nós. Ele fez aquilo porque amava a gente e ainda ama a gente, porque ele está sentado à direita do Deus Pai, ele está intercedendo por nós e o Espírito Santo também. Ele está aqui no meio de nós, né, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Amém? Então nós temos que dar essa liberdade para o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, para que a gente possa fazer o Espírito Santo habitar dentro de nós, nós temos que abandonar os nossos erros, a nossa vida, para nós podermos viver quem? Jesus, a vida de Jesus. Amém. Amém? Porque é Ele o nosso autor e consumador da vida, tá bom? É isso que nós temos que fazer, entregar. Amém? A entrega é muito importante diante de Deus. Se a gente não entrega o mais importante, que é o nosso coração, ele não pode trabalhar. Né? É aquilo que eu tinha colocado para vocês anteriormente. Né? E nessa caminhada, né, nós vamos ter uma transformação e uma reforma de dentro de nós. Então, essa liberdade que nós temos que dar é para Deus, ou seja, o Espírito Santo, transformar o nosso interior, o nosso coração. E nós estamos passando por esse processo de transformação e reforma interior, não é por fora. Então, o Deus, ele quer trabalhar de dentro para fora. Então, ele tem que eliminar o quê? Nós temos que negar todos os dias para poder ser
esvaziar daquilo que não é bom dentro da gente, aquilo que não deixa o Espírito Santo habitar, porque o trono dele está sempre ocupado pelo eu. Então nós temos que negar esse eu todos os dias. Entrega, deixa lá na cruz. Porque Jesus morreu, ele nos deu a salvação, na verdade, e essa salvação nós temos que ter certeza, crer no coração que ele está fazendo as obras dentro de nós, através da salvação, tá? E a salvação não é coletiva, é individual. Cada um tem sua salvação. A gente não pode fazer nada pela outra pessoa, mas sim, Deus pode fazer por você e pelos companheiros que estiverem do teu lado, teus irmãos. Mas a salvação é sempre individual. Amém? Não se esqueçam disso. É a nossa identidade, nós somos quem? Filhos de Deus. Tá? Porque nós somos salvos através da graça de Deus, da graça de Jesus. Amém? Então, essa transformação, nós temos que ver dentro do nosso coração, ou seja, deixar o Espírito Santo soldar o nosso coração para ver o que nós temos ainda escondido dentro do nosso coração. Porque nós pecamos, né? Mas muitas vezes esses pecados acabam ficando ocultos dentro do nosso coração. E a gente não libera perdão, a gente não deixa Deus liberar o perdão dele para nós. Por quê? Porque a gente se magoou com alguma coisa, ou por alguma coisa que alguém te ofendeu, falou mal de você. Então, aquilo lá te ofende, te ofendeu, e o que acontece? Vai ficar gravado no teu coração. Só que ele não fica exposto, ele fica dentro, mas no lugar bem oculto. É onde os pecados ocultos ficam, e é onde a gente não dá liberdade para o Espírito Santo. Então, nós temos que se entregar no total, para que o Espírito Santo possa trabalhar, sondar e revelar para você quais são os pecados ocultos que estão dentro de você, que não deixam manifestar o Espírito Santo dentro de você. Por isso que a gente não consegue fazer maravilhas que Jesus fez lá atrás, antes de ele passar pela cruz, mas ele já liberou para nós uma autoridade, né? Uma autoridade e poder para curar, limpar e levar a palavra do Senhor. Amém? Então, nós temos que fazer o seguinte, é deixar ele trabalhar. Então, peça para o Espírito Santo, sonda o meu coração, se há algum pecado oculto, revela a mim, que eu quero ser limpo, eu quero ter essa liberdade com você, eu quero que o Senhor possa trabalhar dentro do meu coração, para que eu possa ter essa liberdade de estar falando diretamente com o Senhor, com Deus Pai. Porque se a gente não estiver limpo por dentro, não tem como a gente entrar em contato com o Pai. A gente fica afastado dele. A gente pode orar, sim, mas nós queremos ter essa intimidade com ele, chegar mais próximo do Pai, chegar mais próximo daquele que deu a vida por nós ali naquela cruz, que é Jesus. Amém? Então, temos que dar essa liberdade para o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Não? E muitas vezes, quando a gente passa por esse processo de transformação e reforma dentro de nós vamos ter muitas afrontas na nossa frente. Nós vamos passar por afrontas, por pessoas falando mal de você, vai apontar que você não é nada, vai falar um monte de coisas que vai deixar você fazer. O que vai acontecer na tua vida? Vai começar a te oprimir com essas coisas. Então a gente não pode deixar acontecer isso. É por isso que nós temos toda a autoridade sobre qualquer demônio para expulsá-los, tirar da nossa presença, ordenar que eles saiam da nossa presença. Amém? Então, quando a gente começa a reclamar muito, que a pessoa falou mal de você, e a gente já começa a apontar para essa pessoa falando que está falando mal, porque o teu coração também ainda está cheio dessas coisas ruins dentro de você, de reclamação, de murmuração, né? Você tem muita ansiedade, os seus problemas começam a surgir através de todos esses apontamentos que você faz, falando mal, julgando a pessoa pelo que ela é. Na verdade,
na verdade, a gente não deve apontar o dedo. Nós temos que dar graças ao Senhor porque a gente está sendo afrontado. E essas afrontas não é diretamente para nós. É aquele que estava lá na cruz que morreu por nós. Mas hoje ele ressuscitou no terceiro dia, tomou a chave da morte, desceu no inferno, tirou aqueles que realmente estavam presos lá para viver a luz dele aqui. Amém? E ele quer fazer isso com todos. Resgatar. É isso que ele quer. Se a gente não fizer isso, quem fará por ele? Quem fará? Na verdade, ele nos colocou para fazer isso no lugar dele. Por isso que ele liberou a palavra para nós. Amém? Amém. Então, se a gente continuar reclamando, apontando os dedos para aquelas pessoas, na verdade, elas não têm nada a ver com isso. Porque é o inimigo que está usando essas vidas para apontar os nossos defeitos, para nos oprimir, falar mal. Tá? E justamente o inimigo gosta de pegar as pessoas que estão mais próximas da gente. As pessoas que a gente mais ama, ele usa para afrontar-nos. Amém? Então, essas afrontas não é para nós. Entrega para Jesus, quem está sendo afrontado é Jesus, não é nós. Nós somos só alvo dessas afrontas porque Jesus habita em nós. Então, a afronta não é com a gente, a afronta é com Jesus. Então, entrega para Ele. Amém? Amém. Se a gente ficar guardando essas mágoas, a gente vai continuar falando mal de todo mundo. Vai continuar falando coisas que não devemos. Isso vai desagradando cada vez mais o Espírito Santo. Vai deixando Deus mais triste. E a gente acaba perdendo justamente o quê? O nosso alvo. Não é verdade? Então a gente não pode tirar esse foco por causa dessas coisas. Por isso, se você foi afrontado, entrega essa afronta para Jesus, que é para Ele que está sendo isso. Amém? Deixa falar mal de você. Se a pessoa olha feio para você, Jesus está sorrindo para você. Então, esquece as pessoas que olham feio para você. Amém? Então, a gente não precisa se preocupar com essas pessoas. Olhe por ela, que um dia ela será alcançada também. Amém? Se não for por mim e por vocês, será por um outro vaso. Tá? Então, para isso, nós temos que ser esse vaso de honra na mão de Jesus. Deixar Ele trabalhar. A gente tem que ter essa disposição de ser esse vaso na mão de Jesus. Esse vaso de honra. Amém? Nós temos que estar sempre cheio do Espírito Santo. Como o Serginho falou, os vasos que são rachados, ela tem que entrar luz, e dessa luz, ela tem que passar para outras, ela tem que brilhar para as outras pessoas. Amém? E para isso nós temos que fazer o quê? E com esse mesmo vaso, se a gente ainda não está bom para na mão de Deus, Ele vai fazer o quê? Vai te quebrar, vai te moer e vai fazer um vaso novamente, tá? E desse vaso que entrou essa luz, vai ser cheio do quê? Vai ser cheio do azeite do Espírito Santo. E sempre tem que estar renovando esse azeite dentro de nós. Temos que dar essa liberdade para que Ele esteja nos enchendo todos os dias. Para que a gente sempre esteja mostrando a luz de Cristo para aqueles que ainda não enxergam Ele. Ou seja, estão nas trevas. Amém? Então, por isso que nós temos que ser esse vaso de honra para poder as pessoas verem a face de Cristo em nós. Amém? Então, seja sempre um vaso de honra. E sempre deixe de trabalhar, deixe de te encher. Encher com o quê? Com a palavra. E essa palavra que deixa a gente sempre purificado, sempre em santidade com o Senhor. Porque se a gente não tem essa santidade, a gente fica afastado do mesmo jeito do Senhor. Amém? Por isso que nós temos que estar sempre sendo lavado, purificado pela palavra do Senhor. Amém? Tá? Então, eu tinha falado para vocês que quando a gente está com o nosso coração, a gente começa a falar muito mal. Tá? Então, vamos abrir lá em Lucas 6, Lucas, capítulo 6, no versículo 45. Lucas 6, versículo 45.
aqui fala sobre um homem. Né? Então vamos todos abrir, todos acharam? Amém? Então, Lucas capítulo 6, versículo 45 diz assim: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, quando o coração está cheio, a boca fala tudo aquilo que está cheio no coração, não é verdade? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Se esvazie, tira toda a sujeira que tem dentro de você. Amém? E a gente tem que dar essa liberdade, né, para ser sempre vazio, para não poder falar nada de ninguém. Porque é isso que Jesus quer de nós. Sejamos limpos por dentro, mas que sejamos agentes abençoadores com a boca, não amaldiçoar, não falar mal de ninguém. Mal dizer de alguém, isso é pecado diante de Deus. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado na nossa caminhada, sempre edificar as pessoas, sempre falar o bem para as pessoas, abençoar a vida delas. Se ela está fazendo alguma coisa errada, não aponte o erro dela também. Vai lá, auxilia ela a caminhar corretamente através da palavra. Se ela não aceitar, não tem problema. Continue orando por ela, porque o Espírito Santo trabalha. Ele tem o tempo dele para trabalhar no coração de cada um. Amém? Como ele trabalha no nosso, ele trabalha com as outras pessoas também que estão ao nosso redor. E por isso que nós temos que ser constante na oração com todas essas pessoas. Até com a amada igreja. Nós temos que estar orando um pelos outros, para que Deus sempre esteja derramando a graça dele, para que a gente seja sustentado pela graça do Senhor. Amém? Amém? Para que tudo aquilo que a gente deseja no coração, Deus possa nos abençoar. Amém? Ele não esquece da gente. Ele sempre está ali. Ele está sempre esperando você pedir alguma coisa para Ele. Pedir não é você querer as coisas que o mundo te oferece. É aquilo que a graça dele nos oferece. Amém? Esse é o maior pedido que a gente tem que ter diante de Deus. É a graça dele sobre nós. E através dessa graça a gente acaba sendo abençoado de outras formas. Amém? Porque você está cheio do Espírito. Amém? Então nós temos que fazer isso. Amém? Então, tome muito cuidado quando o seu coração está muito cheio das coisas mundanas, as coisas do mundo, as coisas da carne. Tá? Que a carne, ela pende para o lado dos desejos da carne e as paixões dela. Então, a gente acaba cometendo o pecado diante de Deus. Amém? Então, procure sempre se esvaziar. Não enche de coisas vãs, mas procure se esvaziar todos os dias diante de Deus, diante de Jesus. É isso que Ele quer da gente, para que Ele possa habitar de uma forma gloriosa dentro da gente, para que a glória dele venha a ser florida de dentro da gente para fora, sendo mananciais de águas vivas, para abençoar todas as vidas que estiverem ao nosso redor. Amém? Então nós temos que fazer isso. Glória a Deus. E todas essas afrontas que acontecem na nossa caminhada, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Amém? Então a gente não deve lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, potestades e os dominadores maus deste mundo. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. Mas para vocês verem que realmente está dentro da palavra, vamos abrir lá em Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículo 12. Amém? Todos acharam? Amém. O Senhor diz assim, lá em Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses são os nossos inimigos.
Então, vocês, não devemos lutar entre nós, nem falar mal de ninguém. Amém? Porque a luta, quem peleja por nós é aquele que está sentado à direita de Deus Pai, Jesus. Ele intercede por nós, ele luta por nós. Amém? Depende muito da gente. Se a gente continuar seguindo reto pelo caminho que ele nos mostrou para que nós possamos chegar lá no reino do Senhor, é esse caminho que a gente tem que continuar seguindo. Amém? Não desvie dele nem para a esquerda nem para a direita. Porque esses caminhos que os nossos inimigos colocam para a gente desviar, ele fala que é fácil, a gente acaba encontrando um monte de espinho pelos caminhos, sendo que o caminho certo é ir reto, né? Sem pegar atalhos. Porque, não sei se vocês estão lembrados O Peregrino, nós assistimos esse filme. Não vinha o inimigo e fazia ele desviar dos caminhos. O que acontecia pelo caminho? Se a gente fizer isso, escutar o inimigo, a gente vai estar caindo nas mesmas ciladas que aquele peregrino caiu. Não é verdade? Então, sejamos firmes nas nossas decisões, mas com Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, para nossa alegria, né, somos firmados na rocha com Jesus. Amém? Então, vamos abrir lá em Salmo 125, que fala que nós somos um monte de Sião. Né? Então, no Salmo 125, versículos 1 e 2, fala, né, o que nós somos. Né? Amém? Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Então, o Senhor fala assim, lá em Salmo 125, versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor, né, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim é o Senhor, está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Então, nós temos a proteção de quem? De Deus, de Jesus. E aqueles que confiam nele, ele está eternamente com a gente, caminhando. É por isso que a gente não pode sair fora do caminho dele. Senão ele não pode fazer nada por nós. E a gente acaba caindo na cilada de quem? Daquele que é o pior da gente, que é o diabo, Satanás. Então, só que Satanás, ele só se levanta para cair. Ele já é um anjo caído, não tem mais retorno para a salvação, para mais nada. Então, o destino dele é lá para baixo. Só que para a gente continuar com Jesus, a gente não pode cair na cilada deles, porque senão a gente vai junto com ele, onde ele vai, onde já está, na verdade. Amém? Então, temos que tomar muito cuidado, nós temos que escutar a voz do Espírito Santo, e para escutar a voz do Espírito Santo, nós temos que ser esse vaso de honra na mão do Senhor. Amém? Não esvazie esse vaso. Sempre esteja cheio de óleo, ou seja, do azeite do Espírito Santo, que é um azeite fresco, você tem que estar renovando todos os dias. Todos os dias. Amém? Glória a Deus. Né? E tem uma coisa também muito interessante na nossa caminhada. Se alguém se desanimar na caminhada cristã, né, não se preocupe, o Senhor é sempre conosco. Quem confia nele, sempre vamos ter alguém pressionando a gente, para a gente acabar. Ou seja, Satanás estará pressionando a gente para ficar oprimido, ficar triste nessa caminhada. Ele vai falar um monte de coisa para você. O que você está fazendo nesse caminho ainda? Jesus não te dá nada. Ele vai falar um monte de coisa negativa na tua vida. Deus não vai fazer nada por você, você sempre está pedindo as coisas para Ele. Ele não está te abençoando em nada. Quer dizer, Ele vai jogando as setas em você. Vai jogando no teu coração aqui na mente. E o que acontece? A gente acaba caindo na mentira dele. A gente acaba cedendo na mentira dele. Verdade? Então, para a alegria da gente,
Né? Vamos abrir lá em Josué 1:9. Né? Quando a gente se encontra desanimado, a palavra de Josué 1:9 fala claramente para a gente o que devemos fazer. Amém? Todos abriram, acharam? Josué 1:9. O Senhor diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Perceberam que o Senhor ele não larga a gente, ele sempre está conosco. Agora, se ele fica em silêncio, porque está trabalhando nas nossas vidas. Bem, não se preocupe, porque ele vai responder às suas orações. Então, se ele fica em silêncio, porque está trabalhando com a gente, está trabalhando no interior da gente. Não se preocupe com essas coisas não, tá? Fiquem tranquilos, porque ele é conosco nessa caminhada. Amém? E também, ele pode, quando a gente está nas nossas fraquezas, muitas vezes a gente acaba caindo nas nossas fraquezas, nos nossos próprios pecados, na verdade. Então, a gente tem que estar sempre em dia com o Senhor. Sempre temos que estar com o joelho no chão. É onde o diabo não gosta quando a gente ajoelha, porque ele teme isso. Ele não gosta que o crente se ajoelha, porque é ali que Deus trabalha. É ali que o diabo não chega perto de você. Ele não toca em você, porque o Deus é contigo. A mão de Deus é sobre você. Hein? Então, fiquem tranquilos nessa caminhada. Nós vamos passar por tribulações, sim. Tá? Nós vamos passar por tribulações. Só que essas tribulações, Jesus vai estar nos sustentando. Ele está sempre com a mão estendida para nós. Amém? Amém? E se você está passando por esse momento, Ele vai te estender as mãos e Ele vai falar: filho meu, dá sua mão. E vamos passar por esse deserto. Vamos passar por essa tribulação. Que ninguém vai te derrubar, porque eu estou com você. É isso que Ele vai fazer por nós. Ele está fazendo por nós. Glória a Deus. Amém? Então, para vocês terem certeza que nós somos restaurados nas nossas fraquezas, nós somos fortalecidos, vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios, Segunda Coríntios 9 e 10. Todos acharam? Capítulo 9? 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Amém? O Senhor diz assim, isso é para Paulo, tá? Mas serve para nós também. Glória a Deus. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, eu estou forte. Amém. Amém? Então, pega essa palavra para você, tome posse e declare todos os dias que o Senhor é sempre com você. Ele sempre vai estar te fortalecendo nas tuas fraquezas, porque Ele conhece as nossas fraquezas, né? Só não deixa o pecado cair, a gente ser tomado por essas fraquezas e cair no pecado. Amém? Por isso que Jesus ele quer fortalecer a nossa caminhada direto. Por isso que nós temos que ser esse vaso precioso na mão dele, esse vaso de honra. Sempre ande com Jesus. Sempre esteja disposto a Ele. Sempre tenha essa disposição de andar com Ele. Amém? Se a gente não tiver essa disposição, como é que Ele vai fazer com a gente? Ele não vai ficar te arrastando também, não é verdade? A gente tem que ter essa disposição de caminhar com Ele. É onde Ele vai nos fortalecer a nossa caminhada. Amém? Amém. Glória a Deus. E quando vocês também verem que estão sem forças para caminhar, né? E a gente vê que realmente as coisas se sobrecarregam sobre a gente, trabalho,
ou fazer alguma coisa, deveres de casa, ou qualquer outra coisa que possa te desgastar, principalmente quando você tem afrontas, tá? Isso dá um desgaste mental e físico na gente também, porque quando a gente é confrontado, realmente dá um desgaste, porque está te afrontando, está tentando te sufocar. Isso dá um desgaste na gente, verdade? Mas tem um escape para tudo isso, né? Está lá em Isaías 40. Vamos abrir aí nossas Bíblias em Isaías 40. Fala sobre a renovação, tá? E renova as nossas forças, né? Isaías 40, versículo 31. Amém? Então, o Senhor fala assim através de Isaías: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Amém? Então nós vamos voar como águias, e a gente não vai se cansar. Amém? Quanto mais alto a águia vai, nós estaremos lá com Ele, com Jesus. Amém? Então, Deus está falando. Glória a Deus, aleluia. Né? Então, fique à disposição do Senhor. Amém? Não largue Ele, de forma alguma. Por mais que as circunstâncias tentam nos afastar dEle, não largue dEle. Vai, mas mesmo arrastando, mas vai de encontro com Jesus. Deixe Ele te puxar, deixe Ele te conduzir, porque Ele vai te erguer. E aquele que te derrubou vai cair feio, que é Satanás. Ele só se levanta para cair. E nós, quando caímos, Jesus fala assim: onde você caiu, levanta-se, comece tudo de novo. É onde eu vou te fortalecer nessa caminhada. Amém? Então, se disponha. Glória a Deus. Aleluia. Né? E para vocês terem certeza que o poder e a autoridade que nos foi concedida também, e nós podemos usar no nosso inimigo, né? E pode ser usado, repreenda o seu inimigo, porque Deus vai pôr a mão sobre os seus inimigos. Amém? Então, para vocês terem certeza que Deus é conosco, vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Quase nós chegamos lá, né, Serginho? Amém. Estamos no caminho. Estamos no caminho, mas amém. Capítulo 4? Capítulo 28, versículo 7. Amém? Todos acharam? Amém. O Senhor diz assim: o Senhor entregará. Todos acharam? Perdão. Amém? O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão dentre ti. Amém? Diante de ti. Então, não se preocupe que o Senhor sempre está com a mão sobre nós. Ele peleja por nós. Então, se o inimigo ele invadir, ele vai sair por 7 caminhos. Ele vai tentar te afrontar, vai tentar te derrubar. Por um caminho ele entra, mas por 7 ele vai fugir. Porque Deus é conosco. Amém? Então guarde bem essa palavra, porque Ele vai estar nos auxiliando nessa caminhada. Amém? Então não temo as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas nós temos que temer mais a Deus, porque Ele que nos criou, Ele que nos fez. Nós temos que tomar muito cuidado o nosso Criador, porque Ele nos fez, pode desfazer da gente se a gente está no pecado. Amém? Então a gente tem que procurar sempre estar em santidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E para nós confirmarmos, né, a nossa fidelidade com Deus, nós temos que confiar muito em Deus nessa caminhada, né? E para a gente poder estar sempre confiando no Senhor, tem que estar, nosso coração tem que estar voltado para o Senhor, em santidade. Amém? E para que vocês possam ver que nós temos essa confiança no Senhor, vamos abrir lá em Salmos 91.
Salmos 91, versículos 1 e 2. Porque ali ele nos mostra o quanto ele é fiel conosco também. Amém? E Deus nos dá segurança quando a gente confia nele. Amém? Todos acharam? Amém? Bom, então, Salmos 91 diz assim, o primeiro versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? É essa confiança que nós temos que ter nele. Porque Ele é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele nos guarda em todo momento. Amém? Glória a Deus. É aí que mora o segredo do vaso de honra. Porque você está caminhando com Ele. Ele nos guarda. Amém? Sempre lembre disso. Que nós somos um vaso na mão do Senhor. Nós somos um vaso de honra. Se esse vaso, nós, os vasos, não estiverem de acordo com ele ainda, se ele não está enxergando aquilo de mudanças na nossa vida, ele vai fazer o quê? A gente tem que estar sempre à disposição. Vai doer. Tá? Vai doer. Deixa ele pegar você, deixa ele moer, deixa ele te quebrar. Deixa ele te quebrar quantas vezes for. Porque ele quer ver você perfeito na mão dele. E quando chegar esse dia, estaremos na glória de Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? É isso que ele quer da gente, que a gente seja esse vaso disponível a ele. É onde ele vai nos levar para a glória, amém? Mas se ainda a gente não está de acordo com ele, a gente vai continuar sendo moído, a gente vai ser triturado, a gente vai ser trabalhado, transformado, amém? Então, vamos fazer essa força de estar na mão dele para ele poder nos moldar. Amém. Todo instante. Amém? Amém. Nós somos como um diamante na mão de Deus. Onde não há perfeição, ele vai tirando as arestas até você chegar a um diamante perfeito. Amém? Amém. E o vaso é a mesma coisa. Enquanto o vaso não estiver de acordo com ele, ele vai sempre desmanchar e fazer outro vaso sempre ali. Ó. Sempre fazendo. Até chegar na perfeição que ele quer. É onde a gente vai estar cheio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Amém? É aí que ele quer. E para vocês verem também, né, que Deus ele não quer que a gente desista do caminho dele. Ele é constante com a gente. Ele é constante, ele não larga da gente. Ele sempre está ali puxando a gente. Amém? E para a gente sempre estar com essa, para que Deus esteja sempre trazendo para o caminho dele, a gente tem que ter um objetivo na nossa vida, para poder chegar ao reino de Deus. Nós temos que colocar um objetivo, uma meta, é de buscar, sabe o que é? A coroa da vida. Essa é a nossa meta. Nós temos que buscar essa coroa da vida para nós. É ali onde Deus vai nos sustentar. Amém? Então, para vocês verem que a gente deve buscar essa coroa da vida, vamos abrir lá em Tiago, que eu vou encerrar a palavra por aqui, através de Tiago. Tá? Então, não desista do caminho do Senhor, porque o nosso alvo tem que ser a coroa da vida. Amém? Então, vamos abrir lá em Tiago 1, capítulo 12. Tiago 1, capítulo 12. Amém? Amém? Olha só como nós somos diante de Deus. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Amém. Então, nós temos que buscar essa coroa da vida. Nós vamos ser provados. E nós somos como um ouro também na mão de Deus. A gente é provado no fogo. Amém? As impurezas são tiradas da gente. Através, né, do fogo. E o Espírito Santo
Ele é mestre disso, porque Ele é o Espírito que derrama o fogo sobre nós. Amém? É por isso que nós temos que confiar, andar com o Senhor, andar com o Espírito Santo. Nós temos que ser íntimos com o Espírito Santo. É Ele que está no meio de nós. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós através do Espírito Santo, que o Espírito Santo está nos auxiliando nessa caminhada, para que nós sejamos esse vaso de honra nessa caminhada. Então, a gente não deve, primeiro, não devemos esquecer da nossa identidade, que nós somos filhos de Deus. Bem? Outro, nós somos vasos na mão do oleiro. Então, deixa Deus, ou seja, Jesus trabalhar nós que nós somos os vasos dele. Amém? Porque se a gente não tiver essa disposição, a gente não vai conseguir receber a coroa da vida. Amém. O único caminho, nós temos dois caminhos. É o caminho estreito, que vai dar lá para o reino de Deus, e a porta larga, que está escancarada, não precisa nem fazer força. Está todo mundo passando por ela assim, uma boa, sendo que o diabo que está levando, está ceifando essas vidas. Amém. E, Verdade. e uma coisa nós temos que fazer, nós temos que dobrar o nosso joelho, ser esse vaso de honra na mão do Senhor, interceder pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, e aqueles que são nossos amigos também, que eles também têm essa oportunidade de estar conhecendo o reino de Deus. Tem muitas vidas também aí que se perderam, se afastaram de Deus. E nós somos esses canais de alcançar essas vidas que se perderam por aí. Por isso que todos nós temos um dom, o dom do evangelismo. Nós temos a palavra, e nós temos isso dentro de nós. Nós somos evangelistas, levar a palavra do Senhor lá fora. Então, ninguém está fora de ser evangelista. Todos somos evangelistas aqui. Né? Mas cada um com o seu dom. Amém? Então, disponha-se e vamos sair para a guerra, para a batalha. Amém. Porque o Senhor já nos deu a vitória, e guarde a palavra de vitória para vocês. Amém? Porque Jesus nos amou primeiro, por isso que Ele nos deu a vitória para nós. Amém? Glória a Deus. E para encerrar eu vou fazer uma oração. Tá? Eu não sei como é que cada um chegou aqui, não sei como é que vocês estão, não sei como é que está a intimidade de vocês com Jesus, com o Espírito Santo. Mas eu vou pedir para o Senhor estar sempre nos conduzindo nesse caminho, tá? No caminho reto, no caminho do reino de Deus. Amém? Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos conduzido através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, também, Pai, nós agradecemos porque o Senhor quer nos honrar, Pai, através da Tua palavra, para que nós possamos ser vasos de honra na Tua mão. E nós estamos à Tua disposição, Senhor, para ser esse vaso de honra, para que nós possamos ser usados por Ti, Senhor, para que o Senhor possa, Pai, usar a nossa disposição para propagar a Tua palavra, que é o Evangelho do Reino, Senhor. Amém. Então nós estamos aqui, Senhor, para entregar nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa nos conduzir nesta caminhada, para que nós possamos um dia alcançar a nossa coroa da vida, Pai. Por isso, Pai, nos guarda nessa caminhada, nos guarda porque nós dependemos muito de Ti, porque só o Senhor pode nos fortalecer e nos guardar durante toda essa caminhada cristã que nós estamos passando, Pai, nós estamos caminhando, porque haverá muitas afrontas, haverá muita tribulação nessa caminhada, mas eu sei quem nos sustenta é o Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, Amém. por todo esse tempo que o Senhor nos deu. Nós entregamos nossas vidas para o Senhor, porque só o Senhor é Deus. Aleluia, Pai. Amém. Amém. Bom, e